Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Que maravilha estar aqui no meu estúdio de Blumenau agora, né? Fazendo esse Café com Fé e Confissão. Nessa madrugada maravilhosa, acabei de chegar de viagem, tomei um banho e estou aqui fazendo Café com Fé e Confissão. Aproximadamente 5 horas da manhã. Desta segunda-feira maravilhosa, dia 20, dia que promete, aleluia, graças a Deus. Então, nós sabemos que quando a fé chega, o medo sai. Quando a fé vem, o medo vai embora. O medo sai quando a fé entra. Deus é um Deus de fé. Hebreus 11:6. Deus opera com a fé, o diabo opera com o medo. Na Bíblia, nos é dito a cerca de 360 vezes para não temer. Jesus disse, não temas, crê somente, Lucas 8:50. 2 Coríntios 4:13 diz assim, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isto é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. O apóstolo Paulo cita o salmista Davi, eu criei, por isso é que falei, o Salmo 116, o verso 10. Não pode haver dúvida de que Davi tinha um espírito de fé. Ele matou um leão, um urso e gigante, o gigante Golias, e mais de 10.000 filisteus. Caso encerrado, Davi realmente tinha o espírito da fé. Entretanto, em Salmos, vemos Davi lidando com um medo avassalador. Em Salmos 27:1, Davi declarou, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo. O Senhor é a fortaleza da minha vida, e quem temerei? Aqui vemos Davi crendo e falando. O espírito da fé requer ambas as coisas, crer e falar. Então, nós entendemos que, quando a fé chega, o medo sai. Sendo assim, a fé determina o seu e o meu destino. Em meio à adversidade, Davi estava vencendo o medo. O espírito da fé é necessário para fazer a vontade de Deus. Hebreus 11:6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A fé é absolutamente necessária para agradar a Deus e fazer a sua vontade. Aleluia. Doutora Lilian B. Yeomans disse, Deus se prendeu irrevogavelmente à cooperação humana na execução dos propósitos divinos. Doutora Lilian B. Yeomans disse, Deus se prendeu irrevogavelmente à cooperação humana na execução dos propósitos divinos. Ele fez da fé do homem um fator determinante na obra da redenção. Embora Deus seja soberano, ele escolheu a cooperação. Ele escolheu a cooperação humana para executar os seus propósitos divinos. Jesus disse, faça-se vós conforme a vossa fé. Mateus 9, verso 23. Como você sabe, o primeiro ingrediente para o espírito da fé é crer. Em Marcos 5, quando a mulher com o fluxo de sangue tocou a Jesus, foi curada e Jesus disse, filha, tua fé te curou. O irmão Kenneth Hagin, ou o nosso querido reverendo Hagin, ou papai Hagin, como você quer chamar, disse que o Senhor lhe disse, se a fé dela a curou, então a sua fé irá curar você. Então não tenha medo, apenas creia, porque quando a fé chega, o medo sai. No momento em que a mulher foi curada, Jesus estava caminhando da casa de Jairo, o chefe da sinagoga, para orar por sua filha que estava morrendo. Quando Jesus disse à mulher, a tua fé te curou, os servos de Jairo vieram da casa dele dizendo, não perturbe mais Jesus, sua filha já está morta. Quando Jesus ouviu falar isso a Jairo, ele lhe deu uma informação vital. Não temas, crer somente. Então não importa se o problema piore, se melhore ou se estabilize. Tão somente não temas, só creia.
tão somente não temas, creia, não temas, creia tão somente. Há um combate com relação à fé. Naquele momento, Jairo poderia ter acreditado na má notícia, ceder ao medo e desistir do seu milagre. Mas Jesus disse: deixa-me dizer o que fazer nessa situação. Não tenha medo, apenas creia. Coloque a fé para que o medo não entre. Sabe, meu irmão, muitas vezes nós perdemos a batalha porque permitimos que a dúvida e o medo entrem no nosso lugar, na nossa vida. Então, nesse momento da batalha, seja qual for o momento crucial, devemos fazer o quê? Colocar fé e crer tão somente para que o medo vá embora. Aleluia! É impossível ter o espírito da fé e o espírito de medo ao mesmo tempo. Quando os médicos nos disserem que não há jeito, aleluia, nós precisamos ficar firmes e dizer assim: tem sim, eu não creio. Aliás, eu não temo. Eu acho que é o cansaço. Eu não temo, eu creio. Aleluia. O medo, ele traz algo, uma parentela para dentro da gente. Ele traz dúvida, ele traz incredulidade, ele nos para, ele nos trava. Aleluia. E todos eles são parentes do medo. Então você escolhe ter fé ou medo. O medo vem do diabo, e o diabo opera através do medo. Deus é um Deus de fé. Jesus disse em Marcos 9:23, se podes, tudo é possível ao que crê. Isso significa, não temas, crê somente. Você não apenas crê, mas também precisa dizer no que acredita. Haverá um combate na pior das suas circunstâncias. Aleluia. De medo, aleluia. Deixa eu falar de novo. Haverá um combate na pior das suas circunstâncias. Haverá um momento em que você precisa escolher ser cheio do medo ou ser cheio de fé, crer em Deus. Jesus reteve Jairo bem no meio da sua escolha e deu a ele uma palavra. Jesus lhe dará uma palavra bem no meio da sua crise também. Aleluia. Ele sabe o que os outros estão dizendo. Ele conhece as dúvidas que estão inundando a sua mente. Aleluia. E a maneira como o diabo está atacando. Jesus ouve e diz: eu gostaria de interromper o medo e a dúvida e lhe dar uma palavra do céu. Não tenha medo, apenas creia. Você não pode controlar tudo na vida, mas pode controlar a si mesmo. Você não pode controlar tudo na vida, mas pode controlar a si mesmo. Como? Entra café, creia, fale, expulse o medo. Jairo poderia ter dito a Jesus: não sei o que está acontecendo, não sei como tudo aconteceu, mas se você me dissesse para não ter medo e crer somente, é aí que a minha responsabilidade pioraria. Isso é tudo que eu tenho de fazer e que você tem que fazer. Jairo ficou no meio dessa situação. Ele tinha que escolher ou ter medo ou crer. E o que você vai fazer nessas circunstâncias que está te assolando? Você vai temer, ter medo ou vai decidir crer? Você determina o seu destino. Você não pode controlar todas as coisas, mas você pode controlar você. Como? Falando pelo Espírito da fé, declarando pelo Espírito da fé: eu não temo, eu creio, porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que opera em mim. Eu não temo, eu creio, porque eu sei o Deus que opera na minha vida. Eu sei quem é o Deus da palavra, eu sei quem é o Espírito Santo, eu tenho o Espírito da fé. Você vai decidir no meio desse combate que você está vivendo hoje, no meio dessas circunstâncias, no meio desse relatório, no meio dessa falta, no meio desse problema. Você vai decidir ter medo ou vai decidir crer e não temer para que o medo vá embora? Jesus está dizendo: eu gostaria de intervir e dizer para você uma coisa: não temas, tão somente creia. Como Jesus é lindo, não é verdade? Não temas, tão somente creia, Jesus diz para você hoje. Jesus quer intervir, dizendo: não temas, tão somente creia. Um bom dia. Pastor Beto Fernandes que te ama, em nome de Jesus. Amém.